Então, como podemos pensar sobre tempos de execução? Bem, há uma notação geral que devemos definir hoje. Então, cientistas da computação tendem a descrever o tempo de execução de um algoritmo, ou de um trecho de código nesse caso, em termos do que é chamado de grande O, ou Big O. Isso é literalmente um O maiúsculo. Isso geralmente significa que o tempo de execução de algum algoritmo é da ordem de tal e tal, onde tal e tal, como veremos, será apenas uma fórmula matemática muito simples. É uma espécie de expressão matemática para transmitir a ideia de quão rápido ou lento um algoritmo ou código é, sem entrar em detalhes como, por exemplo, se levou tantos milissegundos ou tantos passos específicos. Então, você deve se lembrar que, na semana 0, eu até apresentei essa imagem, mas sem muito contexto. Na época, usávamos isso apenas para comparar os algoritmos de uma lista telefônica. Lembre-se de que essa linha reta vermelha foi o primeiro algoritmo, uma página de cada vez. A linha amarela, que ainda está reta, diferia em que, se você se lembra? Essa linha representava qual algoritmo alternativo? Qual o segundo algoritmo? Sim, ali? 2 páginas por vez, o que era quase correto, desde que pudéssemos voltar uma página se avançássemos um pouco na lista telefônica. Então, havia um bug em potencial, mas sem dúvida solucionável. Esse último algoritmo, porém, era a chamada estratégia de dividir para conquistar, na qual eu meio que rasgava a lista telefônica ao meio, depois ao meio e depois ao meio, o que, por mais dramático que fosse desnecessariamente, na verdade reduziu significativamente o problema. Como 500 páginas na primeira vez, outras 250, outras 125, em vez de apenas 1 ou 2 bytes por vez. Então descrevemos seu tempo de execução como esta imagem ali, embora eu não tenha usado essa expressão na época, tempos de execução. Mas, de fato, o tempo para resolver pode ser medido abstratamente em alguma unidade de medida, segundos, milissegundos, minutos, páginas, através deste eixo Y aqui. Então, vamos agora colocar alguns números nisso. Se tivéssemos N páginas naquela lista telefônica, com N representando apenas um número genérico, o primeiro algoritmo aqui poderíamos descrever como N passos. O segundo algoritmo poderíamos descrever como N passos divididos por 2. Talvez mais ou menos 1 se tivermos que voltar, mas geralmente N dividido por 2. E então essa coisa, se você se lembra dos logaritmos, era uma espécie de fórmula fundamentalmente diferente. Logaritmo de base 2, de N, ou simplesmente logaritmo de N. Então, esta é uma fórmula fundamentalmente diferente. Mas o que é digno de nota é que esses 2 primeiros algoritmos, embora assim, o segundo algoritmo fosse de longe mais rápido, quer dizer, literalmente 2 vezes mais rápido, quando você começa a diminuir o zoom, e se eu aumentar os meus eixos Y e X, esses 2 primeiros começam a ficar muito mais parecidos um com o outro. E se continuarmos diminuindo o zoom e diminuindo o zoom, à medida que N fica muito grande, ou seja, o eixo X fica muito longo, esses 2 primeiros algoritmos começam a se tornar essencialmente os mesmos. E é aqui que os cientistas da computação usam a notação grande O, ou Big O, em vez de dizer especificamente que esse algoritmo toma quaisquer passos. E este N dividido por 2, um cientista da computação diria, cada um desses algoritmos toma a ordem de N passos, ou a ordem de N sobre 2. Mas sabe de uma coisa? A ordem de N sobre 2 é praticamente a mesma coisa quando o N fica muito grande, como sendo equivalente ao grande O do próprio N. Então, sim, na prática, são obviamente menos passos para se mover 2 vezes mais rápido. Mas no panorama geral, quando N se torna 1 milhão, 1 bilhão, os números já são tão grandes nesse ponto que, como as formas dessas curvas sugerem, são praticamente equivalentes em termos funcionais. Mas este ainda parece cada vez melhor à medida que N aumenta, porque está aumentando muito menos rapidamente. Então aqui um cientista da computação diria que o terceiro algoritmo era da ordem de, isto é, um grande O de log N. E eles não precisam se preocupar com a base, porque é um detalhe matemático menor que também é, em certo sentido, um fator constante e multiplicativo. Então, resumindo, quais são as conclusões aqui? Este é apenas um novo vocabulário que começaremos a usar quando quisermos descrever o tempo de execução de um algoritmo. Para tornar isso mais real, se algum de vocês implementou um loop for neste ponto, em qualquer parte do seu código e esse loop for iterou N vezes, onde talvez N fosse a altura da sua pirâmide ou talvez N fosse outra coisa que você queria fazer N vezes, você escreveu um código ou implementou um algoritmo que operava em um tempo grande ou de N, por assim dizer. Então, esta é apenas uma maneira de começar a descrever retroativamente, com alguma notação matemática, o que temos feito na prática há algum tempo.